Olá, meus irmãos, graça e conhecimento da parte de Deus para você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook, Explosão da Rede Gospel, e também através da nossa TV, Explosão da Rede TV.agoranaweb.com.br. Estamos chegando com mais um estudo da palavra, ensinamento da palavra de Deus, e nesse estudo a gente vai estar falando sobre como saber se você é um discípulo verdadeiro ou um discípulo falso. Como saber se você é um discípulo verdadeiro ou discípulo falso. Nosso texto, João 8,31, só esse versículo. João 8,31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vou ler de novo, versículo 31 do capítulo 8 de João. João 8,31. Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Bom, aqui já responderia: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Só esse versículo aqui, João 8,31. Mais uma vez pedindo para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essas outras pessoas recebam a palavra de Deus. Muita gente acha, às vezes, que é um verdadeiro discípulo e não é. Então você tem essa oportunidade para mostrar para elas aí essa palavra no nome de Jesus. Verdadeiros discípulos de Jesus. Como a gente viu, há discípulos falsos e verdadeiros. Aquele que não permanece na palavra é um falso discípulo. Então há discípulos falsos e há discípulos verdadeiros que têm nome só, né, para viver, mas estão mortos. E os discípulos que pertencem ao coração, né? E tem os discípulos que pertencem no coração e na vida de Jesus. Há aqueles a quem Jesus não reconhece como seu discípulo. E outros a quem ele chama com alegria para segui-los. A marca de um verdadeiro discípulo é dado nessas palavras: se vós permanecerdes na minha palavra. Se vocês ficarem, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A marca de um verdadeiro discípulo é dada nessas palavras: se vós permanecerdes, continuardes na minha palavra, recebendo a minha palavra. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui nesse versículo é a marca de um verdadeiro discípulo é a continuação na palavra de Cristo. E isso implica, em primeiro lugar, a audiência da palavra de Cristo. Os homens não podem saber de Cristo a menos que ouvir dele. Olha o que diz Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10,17. Consequentemente, na NVI, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, os homens não podem saber de Cristo a menos que ouvir dele. Você só vai saber de Cristo se você ouvir a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, conforme diz aqui. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, os homens não podem saber de Cristo a menos que
ouçam dele. E há muito entre os pagãos que assim não pode ouvir, né, porque o pregador não foi enviado. E ai de mim, há muitos em terras cristãs, se não ouve a palavra de Cristo. Se não ouve a palavra de Cristo, não é discípulo de Cristo. Segundo ponto aqui, mas a escuta da palavra de Deus deve ser seguida por sua recepção, ou seja, pela fé na palavra. Se a audiência é para ser eficaz. E muitos desses judeus ouviram a palavra de Cristo. E diz o texto, né? Disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, muitos desses judeus ouviram a palavra de Cristo, rejeitou com desprezo. Assim, muitos já ouviram esta palavra desde a infância, mas continua a ser uma letra morta para eles. Para muitos ainda, como aos judeus, sua palavra é um duro discurso. Como diz lá no capítulo 6 de João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Então, muitos discípulos abandonaram Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportar? Para muitos, ainda como os judeus, a palavra é um duro discurso. Muitos podem ler diariamente a sua palavra e ainda não compreender verdadeiramente ou recebê-lo. Assim foi com os professores judeus, com os líderes judeus. Se diziam filhos de Abraão. Eles foram ensinados nos escritos de Moisés. Essas palavras foram aprendidas nos escritos de Moisés, profetas, mas eles não compreenderam. Não compreenderam e realmente não receberam. Então, homens devem receber essas palavras pela fé. Homens devem recebê-lo pela fé. Terceiro ponto. O verdadeiro discípulo deve permanecer na palavra de Cristo, continuar na mesma. Isso implica a diligência, o diligente uso da palavra. Os discípulos de Cristo devem se exercitar continuamente na palavra que ouviram, buscando em oração para compreendê-las. E é isso que eu tenho feito ultimamente, meus irmãos. Quando eu ouço uma palavra, eu vou para casa, mastigando aquela palavra, lendo, refletindo, meditando naquela palavra e vou em oração. O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Então, os discípulos de Cristo devem se exercitar continuamente na palavra que ouviram, buscando oração para compreendê-la, essa palavra. Segundo ponto, eles não devem se contentar com o mero conhecimento do seu conteúdo, no entanto. Aqui, não se contente com o mero conhecimento do seu conteúdo, do conteúdo da palavra. Estamos falando das marcas de um verdadeiro discípulo. E nesse segundo ponto, há aqueles que podem ter muito conhecimento cristão, podem ser familiarizados com os fatos da palavra de Cristo, as doutrinas do Evangelho, que pode ainda ser um coração frio, coração morto. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo
34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E digo isto para a vergonha de vocês. Vou marcar esse texto aqui. Pois alguns que não têm conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo dizendo, não se deixe enganar. As más companhias, más conversas corrompem os bons costumes. Como justos, recupere o bom senso. Pare de se reunir com más companhias. Pare de conversar más conversas. E como justo, recupere o bom senso. O juízo, pare de pecar. Pare de falar mal dos outros. Pois alguns há que têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Então, o uso do verdadeiro discípulo da palavra deve ser uma prática, né? Deve ser uma prática número 1. Ele não só deve exercer-se nessa palavra, saber, né? Saber bem essa palavra, ele deve obedecê-la. Obedecer, praticar, deve fazer o que manda a palavra. Ele deve ser um fazedor da palavra, um praticante da palavra, não apenas um ouvinte, como diz Tiago 1:23 e o versículo 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aqui, nesse texto, eu vejo uma coisa, de muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus e já esquecem. Como é que vai praticar algo que esqueceu? Então, em todos esses verdadeiros discípulos, devem perseverar em ouvir e em acreditar. Uso e prática da palavra de Deus. Em seguida, se essas pessoas começarem a praticar, começarem a perseverar em ouvir e acreditar, no uso, na prática da palavra de Deus, em seguida será evidente, será demonstrado para o mundo cujo eles estão, que eles são epístolas vivas, são uma carta viva. A vida deles será uma epístola viva, uma carta viva de Cristo. Segundo lugar, a companhia de verdadeiros discípulos. Nesse primeiro ponto, a gente falou sobre a marca de um verdadeiro discípulo, que é dada nessas palavras: se vós permanecerdes na minha palavra. Então, a marca de um verdadeiro discípulo foi o que a gente trouxe nesse primeiro ponto. E nesse segundo ponto, esse versículo, a companhia de verdadeiros discípulos. Em primeiro lugar, o Senhor deu a palavra. Salmo 68:11. Vamos ver esse salmo. Salmo 68:11. Diz
diz assim: o Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Salmo 68:11. Nota aí. Muitas vezes o crente é capaz de desanimar. E acho que a pequena presa, porque todos os seguidores de Cristo que não obedecem a sua palavra, vai acontecer isso, vai desanimar. Então, muitas vezes o crente é capaz de desanimar, né? E ele não obedece totalmente a palavra. Mas essas palavras, elas foram ditas aos judeus, cuja fé era um tipo muito elementar. E eles agora reconhecem suas alegações de Messias, mas o seu conhecimento, o conhecimento desses judeus foi obscurecida por suas expectativas tradicionais, pelas suas preposições. Ou seja, o conhecimento desses judeus foi obscurecido por causa das suas expectativas tradicionais, pelas suas preposições. Eles esperavam um rei que fosse libertar eles de Roma. Ainda assim, eles testemunharam a Cristo, mesmo que de forma imperfeita. Segundo ponto, que assim, muitos que confessam o poder de sua palavra, de forma fraca que seja, ainda verdadeiramente seguiu. Terceiro ponto aqui, o perigo é que eles não perseverarem e não continuarem em sua palavra. E muitos, sem dúvida, caem durante aí o seu ministério, durante o ministério. No ministério de Jesus também aconteceu isso, né? O perigo, eles não perseveraram, né? E não continuaram na sua palavra. E muitos, sem dúvida, caíram durante o ministério de nosso Senhor. Lá em João 6, vamos ver. João 6,66. Muitos caíram. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Mesmo diante de Jesus, testemunhar a Cristo, mesmo que de forma imperfeita. E assim, muitos que confessaram o poder de sua palavra, de forma fraca, que seja, ainda verdadeiramente seguiram. Aí nesse terceiro ponto, que o perigo é que eles não perseveraram, não continuaram na sua palavra, não continuaram a receber a sua palavra, caíram durante o ministério de nosso Senhor. E não muito grande companhia permaneceu após sua crucificação. Depois da sua crucificação, Atos 1,15, vai dizer que naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas.
1 Coríntios vai falar também, depois da sua crucificação, né? Já diminuiu-se bastante. 1 Coríntios 15, versículo de número 6. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Além dos 12, lá tínhamos 120, em Atos ali, e aqui 500. Mas lembra quando Jesus operava as multidões? Mas muitos, após a crucificação, abandonaram, acharam que tinha acabado. Aqui em Atos eram 120, lá em 1 Coríntios 500 irmãos. No entanto, muitos, sem dúvida, estavam em discípulos de coração e foram acrescentados à igreja depois do Pentecostes, conforme a gente vê Atos 2, 41 e o versículo 47, que diz assim: os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É gente, né? Aí já começa, né, o crescimento da igreja. No versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mesmo é verdade, sem dúvida. Os campos da pregação apostólica agora. Uma igreja olha para fora sobre os vastos campos de paganismo, deixá-la tomar coragem e vai em frente para converter e fortalecer o fraco na fé, para perseverar, continuar nessa palavra. Quarto ponto aqui, eles são um numeroso grupo de todas as idades, de todas as raças, de todas as condições, todos são chamados a ouvir, de saber, de fazer a palavra de Cristo, de praticar e manifestar a sua glória. Aleluia. Nesse segundo tópico aqui, a companhia de verdadeiros discípulos. Terceiro tópico, a alegria do verdadeiro discipulado. Estamos falando da marca de um verdadeiro discípulo. Primeiro, seus verdadeiros seguidores sabem segui-lo. E quando uma vez eles realmente conhecê-lo, também terão ardente desejo de sempre permanecer nele. Olha o que diz o texto de João 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E outra, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, a alegria do verdadeiro discípulo, o segundo ponto, conhecê-lo, né? Em conhecê-lo, sabe que a verdade a respeito de Deus, sua própria condição, sua relação com Ele, e acima de tudo, um modo de segurança aqui, de bem-aventurança no além. Um terceiro ponto, e este conhecimento traz liberdade do medo do que está além. Quando a santidade e justiça divina, são contrastados com a imperfeição e a pecaminosidade do mesmo. O melhor da vida e da liberdade do entorpecente e poder paralisante do pecado na vida espiritual. Há um contraste aqui. Quarto ponto, nessa nova vida de liberdade espiritual dos verdadeiros discípulos, ir adiante na esperança de testemunhar de Cristo. E se espalhou a palavra e trouxe tanta alegria para si. Eles são encontrados em todos os homens, esfera, estação, ocupados.
e ativas em seu trabalho no mundo. Mulheres suaves em casa ou no serviço da igreja, ao lado da cama do doente, cuidar dos pobres, buscando trazer de volta os errantes para o rebanho, e até mesmo os mais fracos na fé e bebês em Cristo, mostrando por sua alegria e resistência ou serviço na vida, no trabalho, a sua continuidade na palavra de Cristo e a sua fé como verdadeiros discípulos. É para isso que Deus nos chamou, meus amados irmãos. Essas são as marcas de um verdadeiro discípulo. Amém? Que o Senhor lhe abençoe. Que você reveja este vídeo, reveja essa palavra. As marcas de um verdadeiro discípulo. Fazendo uma revisão. A marca, primeiro lugar que a gente falou, a marca de um verdadeiro discípulo é a continuação na palavra de Jesus Cristo. Lembre-se, os homens não podem saber de Cristo a menos que ouçam dele. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Procure ouvir a palavra de Cristo. Segundo lugar, a companhia dos verdadeiros discípulos. Você tem em sua companhia aqueles que são mensageiros da palavra de Deus. Não os fofoqueiros. Não aqueles que odeiam e falem mal. Em terceiro lugar, a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo é a alegria do verdadeiro discípulo. Quando você realmente conhecê-lo, também terão ardente desejo de permanecer nele, como disse lá em João 6,68. Como Simão Pedro respondeu: tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens as palavras de eterna. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixo essa palavra de reflexão, de meditação, para que você veja se você é um verdadeiro discípulo, se você é um falso discípulo. Basta meditar nessa palavra que a gente trouxe para você aqui. Até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.